Você já parou para pensar na importância que o autoconhecimento tem na tua vida? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, sobre a importância desse elemento tão fundamental nas nossas vidas para que a gente consiga, de fato, tomar boas decisões, seguir bons caminhos. E antes de começar, eu quero te apresentar aqui 4 motivos pelos quais é importante que você desenvolva a questão do teu autoconhecimento. O motivo número 1 é que a gente possa ter, a partir do autoconhecimento, mais respostas para as nossas ações mais comuns. Muitas vezes nós cometemos algumas ações, temos algumas ações no nosso dia a dia em que a gente não sabe qual é a origem disso, mesmo sendo ações que vão te prejudicar, e a gente continua fazendo, mesmo sabendo que elas são ruins, sem se importar com isso, né? Muitas pessoas acabam, pela falta do autoconhecimento, repetindo padrões de comportamento que são muitas vezes nocivos para elas, mas simplesmente continuam fazendo porque não sabem qual é a origem disso, por que elas fazem aquilo de verdade. O segundo ponto importante do autoconhecimento é a gente desvendar qual é a razão dos nossos sofrimentos. Muitas vezes nós sofremos não porque o mundo é ruim, não porque a gente não tem uma oportunidade na vida, mas simplesmente porque a gente segue repetindo padrões em que a gente não sabe onde esses padrões se ancoram dentro da gente. Então acredite, assim como tem pessoas que são viciadas em coisas positivas, como alegria, adrenalina, tem pessoas que também acabam sendo viciadas em coisas ruins, em ações de resultados negativos e não entendem por que de fato isso acontece na vida delas. O terceiro motivo importante do autoconhecimento é que a gente passa a ouvir muito menos a voz dos outros, a interferência externa sobre a nossa vida, a gente passa a não ser mais o que o pessoal chama de Maria vai com as outras, né? E a gente passa a pensar um pouco com a nossa própria cabeça, tomar decisões baseadas naquilo que fazem bem a gente e não somente aquilo que as pessoas esperam que a gente tenha como resposta da nossa própria vida. E um quarto ponto importante, uma razão para você desenvolver o teu autoconhecimento, é que você possa conhecer mais quais são as tuas forças verdadeiras e as tuas limitações. Isso para que a gente possa sempre agir naquelas situações em que nós temos mais forças, mais habilidades, mais capacidade e menos naquelas ações em que a gente é mais limitado. E inclusive a partir da descoberta das nossas limitações, nós temos a possibilidade de saber se a gente vai querer desenvolver aquela habilidade ou se ela realmente simplesmente não interessa para a nossa vida, tá ok? Porque tem muita gente que fica pensando, eu não tenho habilidade tal, eu não tenho a competência tal, e sofre por aquilo, sendo que aquela habilidade para ela nem é tão importante assim. E qual seria, de fato, quais são os benefícios da gente desenvolver o nosso autoconhecimento? Então vamos embora. Autoconhecimento não é a gente entender sobre a psicologia humana de forma geral, não. É a gente entender mais sobre a gente mesmo. É aquela questão da gente ter uma espécie de manual de instruções de quem nós somos. Eu particularmente não sei como é que uma pessoa consegue passar a vida inteira realizando coisas, fazendo coisas, envolvidos em trabalhos que ela não gosta, que ela não tem habilidade, sem ter tido nunca um tempo na vida para se questionar sobre isso. Então, o primeiro passo aqui é você ter realmente a coragem de se questionar. E no primeiro ponto que eu trago aqui de importância da questão do autoconhecimento é a gente ter clareza e de enxergar as nossas qualidades e as nossas virtudes, porque sim, muitas pessoas se julgam inferiores, muitas pessoas estão hoje aí num caminho de tristeza, quem sabe migrando para uma futura depressão, simplesmente porque não dão valor a quem ela é de verdade. Todos nós somos um ser humano maravilhoso, nós temos capacidades infinitas de mudar, de crescer, e muitas pessoas não enxergam isso e agem como se a vida delas fosse uma sina. Eu tenho que ser assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Muitas vezes isso acontece simplesmente por essa falta de autoconhecimento. Um segundo ponto importante aqui é que a gente possa reconhecer as nossas fragilidades e a partir disso a gente ter a capacidade de trabalhar as fragilidades que nós temos. Todos nós temos em algum ponto, algum tipo de fragilidade, alguma coisa que a gente não desenvolveu bem na vida e que se a gente parar para olhar com mais atenção, a gente vai saber como desenvolver aquilo, para que a gente pare de estar em situações ruins, negativas, para que a gente consiga tirar da vida o melhor dela. E não é passe de mágica não, é muito trabalho envolvido, é muita certeza de que você pode melhorar com um direcionamento correto, um direcionamento certo para a tua vida, tá? E deixar para trás aquela questão do síndrome do coitadismo. Um terceiro ponto importantíssimo também é que a gente possa, a partir disso, eliminar o sentimento de culpa, de vergonha, de mal-estar, porque muitas vezes nós terminamos a semana, quando chega na sexta-feira, a gente para pensar assim, cara, o que é que eu fiz essa semana de bom? Como é que vai ser a minha próxima semana? E muita gente
tem até a coragem de pensar nisso, né, de se questionar como é que vai ser, e às vezes não tem a coragem de mudar. E tem aquelas pessoas que estão numa espécie de automático, vivendo uma vida que não gosta, e simplesmente nem sequer tem a coragem de parar para se perguntar, para deixar de sentir as culpas que sente pelas questões que tem, pelas fraquezas que tem, tá? Por não desenvolver o seu potencial. Quanta gente, você que está me assistindo, por exemplo, agora, tem um imenso potencial e não desenvolve, simplesmente porque dentro de você aí tem alguma limitação, né? Algum pensamento limitante que deixa você vivendo a vida que sempre viveu até hoje sem ter oportunidade de se modificar. E se soubesse como é fácil modificar, o primeiro passo é o autoconhecimento, talvez fizesse isso com mais velocidade, né? Com mais dinamismo na sua vida. Um quarto ponto importante também nessa questão do autoconhecimento é a gente desenvolver a chamada liberdade emocional. Ou seja, a gente parar de ser escravo dos outros, parar de ser escravo do que os outros pensam, do que os outros acham para a nossa vida e tomarmos as rédeas dela, tendo liberdade emocional para agir, de tomar nossas próprias escolhas e decisões sobre a nossa própria vida. Isso é fundamental. Um quinto ponto importante é que a gente possa, a partir desse autoconhecimento, abraçar as escolhas que nos fazem bem. Tenta pensar quantas vezes na semana você toma decisões e faz escolhas porque você pensa que é assim que vai agradar as pessoas. Porque você toma decisões que os outros pedem para você tomar e deixa a sua opinião por último. Então, quando você tem autoconhecimento, você com muita delicadeza, com muita elegância, digamos assim, sem ter um relacionamento conturbado com ninguém, você vai ter a liberdade de chegar para as pessoas e dizer, olha, não é assim que eu trabalho, não é assim que eu funciono, me dê a liberdade de agir como eu gosto de agir, como eu sei agir, e o meu resultado será muito melhor. A gente vai deixar de ser refém do pensamento dos outros. Quantas pessoas eu conheço que passam, por exemplo, na sexta-feira o chefe vai lá e faz algum comentário com ela, eu quero falar com você depois, ou então você devia desenvolver a habilidade X, Y, Z, e a pessoa não consegue ter paz no final de semana. Na segunda-feira, quando ela vai conversar com o chefe, ele vai dizer, não, nem lembro que eu te pedi nada. Então, muitas vezes as pessoas são abaladas porque elas enxergam o mundo como uma grande selva, uma grande floresta, em que ela é o pobre da presa, da vítima. E não é assim, não tem que ser assim às vezes. Você tem que agir de acordo com a tua habilidade, tua capacidade, dar o melhor de si. Vou dar um exemplo simples. Na natureza, o passarinho não fica se questionando pelo fato de que ele não sabe nadar. Até porque não é o ambiente dele, ele tem que voar, fazer o ninho, estar em cima de uma árvore, conseguir alimento, tá? E ele não vai se medir. Eu até vi uma frase um dia que é muito interessante, ela fala assim, se a gente avaliar um peixe pela sua habilidade de subir numa árvore, ele vai passar o resto da vida sentindo que ele é um imbecil. E quantas vezes as pessoas estão vivendo situações que não é para elas viverem, né? Trabalhando em empregos, por exemplo, que ela não tem a menor habilidade, mas que está presa ali pela questão financeira, e ali ela sabe que nunca vai desenvolver o seu potencial, mas acaba sendo refém dessa situação, pela falta de autoconhecimento e até de coragem de agir, permanece naquela situação por muito, muito tempo. Um sexto ponto muito importante é que a partir do autoconhecimento a gente também consegue melhorar o nosso diálogo interno. Nós temos sempre aquela voz interior, aquela conversa interior que tende a colocar a gente para baixo. Muitas vezes essa voz aparece quando a gente está descansando, o que é pior, né? Você está o dia inteiro trabalhando e quando põe a cabeça no travesseiro começam os questionamentos, né? Você está bem, você não está bem, você deveria fazer algo diferente da sua vida, e a gente ali fica, eu sei, mas não é um diálogo interno negativo em que você acaba mais uma vez se colocando como vítima das situações em geral. Então é importante em que a gente entenda que esse autoconhecimento também, que você deve buscar sempre, ele pode desenvolver esse seu lado, ou seja, o lado de que você possa ter um melhor diálogo interno, um diálogo de autoconfiança, que você consiga aquilo que há de mais importante na tua vida. Por falar nisso, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo um link do Life Academy, que é o meu curso, um treinamento para que você entenda muito mais sobre você, as suas habilidades, crenças limitantes, aquilo que te faz crescer, o que é que pode alavancar a tua vida pessoal, como deixar de ser escravo emocional das pessoas, entender melhor sobre o teu perfil, tua missão de vida, senso de propósito, tudo isso está abordado aí no treinamento Life Academy que eu desenvolvi, baseado na minha experiência, tanto aqui no Brasil como também lá na Inglaterra, em Portugal, onde eu atuei durante alguns anos da minha vida, tá bom? O link vai estar lá embaixo. Então, vamos continuar aqui com essa importância do autoconhecimento. O autoconhecimento também, como o sétimo ponto aqui desse nosso vídeo, ele reforça a nossa autoestima, tá? Quando você se conhece e sabe em que situações você deve entrar, quais são suas habilidades, quando você gosta de você, e aí um parêntese aqui, eu só posso gostar daquilo que eu conheço,
né? Se eu me conheço, eu passo a gostar de mim e isso fortalece a minha autoestima. Então as pessoas que têm autoestima elevada, que você admira, fulano de tal tem uma autoestima, uma energia bacana, é porque ela se conhece. Ela não entra em situações em que ela não vai ter um bom resultado. Ela não entra no jogo para perder. Ela entra no jogo para ganhar, sabendo que pode, obviamente, perder, mas ela tem conhecimento de quem ela é. Ela não perde em nenhum momento o seu senso de identidade, tá ok? Então, já como oitavo ponto aqui nesse vídeo, o nosso autoconhecimento, ele tende a fortalecer, a fortificar a nossa autoimagem. E o que é autoimagem? É aquilo que eu vejo de mim. Sabe quando você se olha no espelho, você tem dias que olha e fala assim, eu estou bonito hoje, tá? Estou penteado, legal, estou bacana. Tem dias que você olha e fala, estou uma droga, não, tá? Então, tem pessoas que têm essa autoimagem muito verdadeira. Ela sabe que teve dias que ela fez tudo bem feito e ela se parabeniza por aquilo, ela se congratula com ela mesma. Tem dias que ela se cobra, mas tem gente que passa a vida inteira se cobrando, julgando que a sua autoimagem está lá nos pés. E não é isso que é interessante para uma pessoa. E a partir do autoconhecimento, você consegue discernir, né, qual é de fato a tua autoimagem melhor e investir nela. Tá? Consegue criar uma imagem para si mesmo, baseada, obviamente, em realidade, através das suas mudanças, e passa a se admirar. Então, se admirar, gostar de si, entender que você é um bom profissional, um bom pai, uma boa mãe, isso é muito importante. Ok? O nono ponto é que essa questão nosso autoconhecimento nos traz liberdade para que a gente possa fazer escolhas. Muitas pessoas fazem escolhas por conta daquilo que os outros querem para a vida dela. Isso acontece no profissional e muito mesmo na vida pessoal. Ela tem um companheiro, um marido, uma esposa, enfim, um namorado, namorada, e essa pessoa acaba fazendo sempre escolhas baseadas no que o outro quer, tendo uma espécie de vida submissa de uma maneira muito negativa, ou seja, ela está sempre realizando aquilo que o outro quer, o que ela acha que o outro espera dela e sempre se deixa colocar ali em último lugar. E isso não é legal para ninguém. Vai ter uma hora que você vai estourar, ou você vai prejudicar o seu relacionamento ao estourar, ou então você vai se prejudicar, e isso não é interessante. É interessante que você entenda quem você é e quais são as melhores decisões e escolhas para a tua vida, para que você não se prejudique e também não deixe ninguém fazer você de experimento, de refém, digamos assim, né? Subjugar a tua vida. Isso não é para ninguém, para nenhum filho de Deus isso aí é importante não. E o último ponto aqui nesse vídeo, que é muito importante também, é que essa descoberta de quem nós somos, esse autoconhecimento, revela a nossa verdadeira identidade, o nosso verdadeiro propósito. É interessante que você saiba que todos nós temos uma habilidade, um dom natural, nós temos ali uma vocação para alguma coisa, e não é legal quando a gente deixa isso para lá. Porque deixar isso para lá é deixar de ser ouro para ser um pedaço de carvão. Você até risca, você até escreve, o carvão tem sua utilidade, mas era melhor que você fosse ouro para você mesmo, se sentir mais valorizado, né? Sentir o poder do brilho, do reflexo, enfim, para que você entenda que você pode ser muito mais. Mais uma vez eu digo, baseado em trabalho, mudança, em reflexão, em pensamento, não acontece mágica não, mas é interessante que você perceba quem você pode ser de verdade quando você ajusta os teus poderes, digamos assim, a tua força, né, as tuas habilidades, canaliza aquilo para o lugar certo, para estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, fazendo aquilo que enche teu coração de alegria. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido importante para você. Se foi, deixa aí o teu comentário, deixa o teu like. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Se você é novo aqui no canal também, eu peço que, se você gostar do desenvolvimento humano, se inscreva, por que não? E ative lá o sininho para receber as notificações, porque toda vez que eu postar aqui um conteúdo novo no canal, você vai ser avisado, tá bom? E dá uma olhadinha também no link aí do Life Academy que eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo para você. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.